curta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Aqui nós vamos ler juntos o documento. Juntos. Eu acho que esse é um documento que precisa de uma... esse é um momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Esse é um momento histórico. Vocês, nós estamos vivendo um momento histórico. Esse não é um documento do deputado X ou do deputado Y. Esse é um documento oficial do Congresso dos Estados Unidos, do Comitê Judiciário, que é o comitê que avalia a legalidade das coisas. E o que diz, né? Eu vou tomar a liberdade. O documento é muito extenso, tá? Tem todas as decisões sobre o Alexandre, eu posso botar aqui. Cópia da Polícia Federal, cópia da polícia, etc, etc. Os documentos estão todos aqui. Eu vou passar aqui o que diz a parte do documento, e aí depois a gente entra nas decisões. Diz o documento: em todo o mundo agora, governos em nome do bem estão considerando ou adotando medidas como temos no Canadá. Em Dublin, eles estão prestes a promulgar uma lei draconiana sobre o crime de ódio que representa uma terrível ameaça à liberdade de expressão. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron pediu a censura do discurso online. Em Bruxelas, o comissário do mercado interno da União Europeia está pedindo uma repressão ao conteúdo ilegal, entre aspas. Em Brasília, eles estão lutando contra notícias falsas e desinformação, reprimindo o discurso online ilegítimo. Não, discurso online legítimo. Para não falar de Rússia, China e Irã. A América é tão excepcional e realmente indispensável. Por favor, não sucumba ao mesmo iliberal, ao mesmo autoritarismo. Por favor, continue lutando pelo que você sabe que é certo. O Canadá está assistindo, o mundo inteiro está assistindo. É do Rupa Subramanya, o jornalista canadense, testemunhando no subcomitê dentro do Comitê Judiciário. São aspas dele. É como o documento abre com essas aspas aqui do Rupa. E isso é muito interessante porque eu falo sempre isso para vocês. Eu tenho um curso que é o curso com mais alunos sobre política no Brasil. Se chama O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. Muita gente não sabe. Quase 5 mil. Nós temos mais agora de 5 mil alunos. Não tenho turma nesse momento, expectativa de que nós talvez tenhamos uma turma em maio, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente vem dizendo que vocês estão pensando que o problema é local e que o problema é só o Alexandre, mas não, é um problema global. O Alexandre, no entanto, é a figura mais ousada do mundo a seguir essa tendência. O grau visto pelo Alexandre de abuso de autoridade cometido pelo Alexandre em nome dessa ideologia de censura que está em curso pela mão da esquerda, apenas pela mão da esquerda no mundo inteiro, o Alexandre é a figura mais expoente. É isso que ele quer dizer quando ele bate no peito e diz: o mundo inteiro está vindo aprender com o Brasil. E eu acho que eu tinha compreendido ele mal. Realmente o mundo inteiro está aprendendo com o Brasil. O mundo inteiro está aprendendo o perigo que esse discurso representa. O que diz aqui? O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a Instrumentalização do Governo Federal estão conduzindo uma supervisão de como e até que ponto o Poder Executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legais. Eles estão falando dos Estados Unidos, tá? Por enquanto. Nos últimos 16 meses, o Comitê e o Subcomitê descobriram graves violações da primeira emenda cometidas por funcionários de todo o Poder Executivo. O Comitê e o Subcomitê Seleto documentaram que a Casa Branca do Biden está coagindo diretamente empresas de mídia social, como o Facebook, a censurar informações verdadeiras, memes e sátiras, eventualmente levando o Facebook a mudar suas políticas de moderação de conteúdo. 2. A Casa Branca de Biden coagindo diretamente a maior livraria do mundo, a Amazon, para censurar livros. A ideologia desses caras é de queima de livro. A gente já passou por isso no mundo. 3.
Parceria de Integridade Eleitoral de Stanford, criada a pedido da Agência de Segurança de Cibernética e Infraestrutura, CISA, do Departamento de Segurança Interna, Department of Homeland Security, trabalhando com o governo federal para sinalizar milhares de links e enviar recomendações diretamente para grandes plataformas de rede social para censurar o discurso online dos americanos antes da eleição americana de 2020, e a Comissão Federal do Comércio, FTC, assediando o Twitter de Elon Musk agora por causa do compromisso de Musk com a liberdade de expressão, chegando até a atacar vários jornalistas que relataram a postura anti-liberdade de expressão do antigo regime do Twitter. Tudo isso que ele está falando é dos Estados Unidos. Reparem, tudo que acontece no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. Na verdade, essas ideias vieram dos Estados Unidos. Só que a forma de implementação no Brasil, essa é sem precedente. Enquanto havia coerção e uma coisa de incentivo por debaixo dos panos feita e aceita de bom grado pelas muitas das redes sociais feitas pelo governo Biden, e isso vai ser discutido em breve pela Suprema Corte, é um dos casos que a Suprema Corte vai analisar, no Brasil isso é feito pelo tribunal. Então, olha a diferença. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte está analisando para ver se isso como que isso viola a liberdade de expressão. E no Brasil, a Suprema Corte é o agente. Enquanto a Suprema Corte americana vai verificar se há crime numa ação feita pelo Executivo de incentivo, no Brasil, a nossa Suprema Corte, para você ver a diferença de civilização, a nossa Suprema Corte é a autora do crime. Ela é a autora do crime. Ela implementa a ideologia da censura. Isso não é ataque à instituição, isso é constatação dos fatos. Então, o que eles dizem aqui? A supervisão do comitê e do subcomitê mostrou que a censura do governo começa com um propósito declarado de combater, abre aspas, supostas informações erradas. Malinformations em inglês. Ou desinformação. Disinformation. A diferença do malinformation para o disinformation é que o malinformation, a informação errada, é que ela não é mentirosa, ela não é falsa, ela é verdadeira. O Alexandre de Moraes chegou a escrever isso nas decisões dele do TSE. Informações verdadeiras que levam o interlocutor, o leitor, o espectador, a opiniões erradas, a conclusões erradas. Então, você tem... Por outro lado, a desinformação seria a notícia propriamente falsa. Essas violações da primeira emenda e ataques à mais fundamental liberdade civil americana, a liberdade de expressão, a mais fundamental liberdade civil, são profundamente perturbadoras. Mas muitas vezes elas empalidecem, olha isso, mas muitas vezes elas empalidecem em comparação com a forma como alguns governos estrangeiros estão corroendo os valores democráticos básicos e sufocando o debate nos seus países. O cara está dizendo assim, cara, a gente está com um problema aqui nos Estados Unidos, mas comparado no qual o Brasil está enfiado, aqui está tudo bem. Empalidece. E não é só. No cumprimento da sua supervisão legislativa, o subcomitê recebeu depoimentos de como governos de outros países, incluindo o Canadá, França e Brasil, procuraram censurar o discurso online. Esses exemplos de governos estrangeiros reprimindo a liberdade de expressão no exterior servem como um aviso severo aos americanos sobre as ameaças representadas pela censura do governo aqui em casa. Eles também ajudaram a informar o trabalho legislativo do comitê e subcomitê para combater a censura do governo e promover a liberdade de expressão. É claro. Em 2019, e aí ele entra no caso específico do Brasil, em 2019 o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu a si mesmo novos poderes para, abre aspas, chegou, pessoal. Essa informação chegou ao mundo. Isso que a gente está gritando aos quatro ventos, com livro, inquérito do fim do mundo, com ação, com artigo publicado, isso chegou a virar documento oficial de governo. Em 2019, o Supremo fez isso. Concedeu a si mesmo novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Em vez de depender de um promotor ou de um agente da lei para abrir uma investigação, o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, José Antônio Dias Toffoli, parabéns Dias Toffoli, virou famoso,
abre aspas, emitiu uma ordem concedendo ao próprio Supremo Tribunal Federal a autoridade para abrir uma investigação, fecha aspas. Os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro criticaram abertamente a medida como sem precedentes em violação à Constituição do Brasil. Está falando aqui, por exemplo, ao Marco Aurélio e ao nome Inquérito do Fim do Mundo. Nessa ordem sem precedentes, Toffoli selecionou o colega ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para conduzir a primeira investigação realizada pelo tribunal. Moraes ingressou no STF pela primeira vez em 2017. Moraes, diz o governo americano, né, o Congresso, Moraes foi descrito como, abre aspas, um animal político, com esperanças de ser presidente do Brasil algum dia. Moraes também atua como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal mais alto do Brasil que supervisiona os processos eleitorais do país e é frequentemente o tribunal que emite ordens que obrigam à censura de supostas informações falsas sobre as eleições. Com esse novo e extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita, da esquerda, com impunidade. Moraes atacou críticos da direita e da esquerda. Quem são os críticos da esquerda? O Monarca, por exemplo, com impunidade. Moraes teria ordenado que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando, abre aspas, muito do conteúdo não violava as regras das empresas. Fecha aspas. E, abre aspas de novo, muitas vezes sem dar uma razão. E são as empresas dizendo, não há violação, não há razão, mas ele manda tirar. Como outro exemplo, ele ordenou que os agentes federais invadissem a casa de 8 empresários em julho de 2019. Eu falei que essa história ia chegar ao mundo. Antes de congelar as suas contas bancárias ou suspender as contas de mídias sociais. Anteriormente, Moraes havia ordenado uma batida da Polícia Federal em 10 endereços ligados a usuários de mídia social que haviam criticado o tribunal. Depois que Moraes ordenou que uma revista brasileira, a Cruzoé, removesse um artigo online alegando ligações entre Toffoli e uma investigação de corrupção, o então ministro Marco Aurélio comentou: estou no tribunal há 20... Parabéns, Marco Aurélio. O seu nome entra na história como um defensor da lei, ao contrário dos seus colegas. Estou no tribunal há 28 anos e nunca vi uma decisão como essa, de derrubar um artigo, acrescentando que, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal sempre esteve empenhado em preservar a liberdade de expressão. Este é um passo para trás. Relatos recentes e declarações públicas da equipe de assuntos governamentais globais do X indicaram que o X está sendo, aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares do Brasil, fecha aspas, ou enfrentar consequências sérias como incorrer em grandes multas, prender funcionários do X, falamos muito sobre isso, e causar o fechamento do X no Brasil. Em 6 de abril de 2024, o CEO da X Corp, Elon Musk, em nome da defesa da liberdade de expressão online, postou que a plataforma de mídia social estaria, abre aspas, suspendendo todas as restrições, fecha aspas, exigidas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro teria aberto uma investigação sobre Musk por suposta obstrução de justiça e outras acusações, porque Musk se recusou a ceder às demandas de censura do tribunal brasileiro, mais notavelmente de Moraes. O documento continua. E eu quero dizer a vocês que nós já ultrapassamos a audiência da Globo News, 24 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas. Peço a vocês que continuem curtindo o vídeo, porque o bicho vai pegar aqui hoje, tá? Eu estou, nesse momento, lendo o documento oficial do Congresso dos Estados Unidos sobre a situação do Brasil. Para esse fim, para entender as ameaças representadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior, o comitê intimou a X-Corp a apresentar documentos e registros relacionados aos esforços recentes do TSE e do STF no Brasil para obrigar a X a censurar contas de mídia social. Os documentos e registros intimados revelam que... O que revelam os documentos? Pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, do qual Moraes atua como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de mídia social. Isso é só de meados de 2022 para cá. Essas demandas de censura foram direcionadas especificamente a críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário, vamos ter a Ludmilla daqui a pouco, e até mesmo um cantor de música gospel e uma estação de rádio pop. Em outras palavras,
qualquer um com uma plataforma para criticar o governo de esquerda no poder. O Tribunal Brasileiro, especificamente Moraes, justificou a censura com base no argumento de que, abre aspas, é necessário, apropriado e urgente impedir a possível propagação de discurso de ódio, subversão da ordem e encorajamento para quebrar a normalidade institucional e democrática, bloqueando as contas em redes sociais. Frequentemente, essas ordens deram às empresas de mídia social apenas 2 horas para cumprir as demandas de censura ou enfrentar multas de até R$100 mil por dia por descumprimento. Calma que a gente está só começando. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil censurou o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, um dos principais críticos de Moraes, nas semanas seguintes à eleição presidencial brasileira de 2022. De acordo com uma ordem de 22 de novembro de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto, o tribunal considerou Bolsonaro culpado de, abre aspas, praticar propaganda irregular no X por, abre aspas, mensagens que são falsas ou fora de contexto. Como outro exemplo, em uma ordem de 13 de junho de 2023, obtida pelo subcomitê, Moraes ordenou a censura a Bruno Ayub, o youtuber e podcaster do Rumble, que usa o seu nome de Monark. Ele foi chamado de Joe Rogan do Brasil devido à sua popularidade. Na ordem, Moraes observou que, apesar de sua ordem anterior de desplataformar Ayub de todas as principais plataformas de mídia social, Ayub havia criado novas contas e canais desde então. Moraes ficou particularmente chateado que Ayub supostamente, abre aspas, espalhou notícias fraudulentas sobre as ações deste Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. Especificamente, Moraes se incomodou com as declarações de Ayub sobre Moraes. Abre aspas. Vemos o TSE censurando pessoas, vemos o Alexandre de Moraes prendendo pessoas. O que está acontecendo? Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão por criticar Moraes, por censurar brasileiros. Vou repetir. Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Você quer que eu continue fazendo o meu trabalho? Me apoia, usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar